Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, do Leandro PC, tudo bem? Presumo que sim. Sobretudo depois dessa vitória, essa classificação dramática, né? Emocionante, que o Leão entregou para vocês, torcedores e torcedoras. Não foi uma felicidade apenas vestida de alívio. Isso a gente pode aplicar aos torcedores e torcedoras do Galo, né? Foi uma felicidade também. Toda ela permeada pela leveza, né? Alegria e leveza. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vojvoda. Fazer um react aqui a um texto do André Rocha, jornalista do Rio de Janeiro, né? De Niterói, se não me engano. Que ele faz um texto sobre o Vojvoda falando que nem Corinthians nem Vasco, o melhor para o Vojvoda é o Fortaleza. De certa forma, pontuando no texto dele, inclusive, que o destino melhor para o Vojvoda é justamente onde ele está, no momento. Vai ser um react sem uma leitura diretamente, sem apontar diretamente o texto aqui, mas um react sobre as ideias que o André coloca ali no texto dele. O André Rocha é um jornalista que eu respeito muito. Quando eu faço muitas críticas aqui ao jornalismo no Brasil, acho que o jornalismo esportivo precisa, em muitos aspectos, ser refundado até. Coisa tá muito feia. Nada disso se aplica ao André. Primeiro que é um cara que tem uma relação com o texto muito interessante. Acho que o jornalista tem que saber escrever. E ele sabe escrever muito bem. Segundo que ele tem uma independência jornalística rara hoje em dia. E jornalista precisa ter independência, né, antes de quaisquer outras coisas, né? Torce para um time, é torcedor do Flamengo, mas não é clubista. Critica o Flamengo quando precisa criticar, na medida que precisa criticar. Aborda outros temas e outros clubes também. Sempre com um rigor crítico, né? E, na minha opinião, crítico e construtivo muito importante. Exercendo, portanto, aí eu acho que um papel de jornalista muito digno e muito profissional, como tem que ser. O André erra, evidentemente, em alguns pontos, claro, mas acerta em outros. Quem sou eu para falar de erros dos outros, né? Eu erro muito também. E o erro faz parte, né, gente? Convido vocês a ler o texto do André, né? No blog dele, no UOL. Tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês, tá bom? O André analisa no texto dele esta situação do Vojvoda, né? Se ele pode ou não, se ele vai ficar ou não no Fortaleza, né? E ele analisa um pouco o Fortaleza, ele aponta questões aí sobre o que foi a campanha, destacando o fato de que a equipe esteve na lanterna até o começo do retorno e acaba chegando ao final do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, para a terceira melhor campanha do retorno, atrás apenas de Internacional e Palmeiras e Inter na sequência, né? Uma campanha realmente espetacular. Ele alude ao fato de que isso tem a ver com a gestão, né? A capacidade da gestão ali de lidar com isso. Ele também coloca aí uma questão importante para valorizar ainda mais esta conquista, que é a logística. Este é um ponto que muita gente tem que falar sempre, a logística, né? Essa questão da locomoção. Isso não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa, gente. Nós percebemos como quando o Fortaleza precisou ir para suas viagens a outros países da América do Sul, havia situação em que a equipe ficava uma semana fora de casa, às vezes mais de uma semana fora de casa também, né? Saiu para jogar fora, aí depois foi jogar na Argentina contra a River, depois volta para pegar a Inter fora de casa, um negócio bem complicado mesmo. Profissionais, antes disso, contudo, humanos, né? Seres humanos, que têm suas famílias, né? Jogadores que têm suas namoradas, ou seus filhos, suas filhas, suas esposas, né? Enfim, não é fácil isso. Não é nada tranquilo. São situações muito difíceis que se colocam, tal. Mas não somente isso, o André fala da questão também da própria locomoção em termos de transporte, né? Voos que nem sempre são diretos, né? Quase nunca são. Então ele aborda muito bem esse ponto aí. O André também toca no fato de que a equipe melhorou ainda mais a partir do momento que teve ali apenas o Campeonato Brasileiro, né? Porque ela estava se dividindo aí entre o Campeonato Brasileiro e a competição internacional, a Libertadores de América, né? Que ele fala, inclusive, que é necessário que o Fortaleza priorize para 2023, que talvez não que deixe de lado completamente as competições nacionais, mas que priorize, até porque a tabela vai ser complicada, a temporada vai ser complicada, ela já começa complicada com essa pré-Libertadores, né?
E ele fala, inclusive, que o rendimento da equipe melhora muito quando a equipe tem somente brasileiro pela frente, né? Aí, nesse caso aí, não é que eu discordo totalmente do André, mas eu não concordo totalmente que o desempenho não era dos melhores, né? Porque a equipe se dividia entre Libertadores e Brasileiro. Para mim, naquele momento, não era o fato de disputar a Libertadores que fazia com que a equipe, e Brasileiro também, que a equipe, e Copa do Brasil também, que a equipe do Fortaleza não tinha um desempenho tão bom. Aí, no caso, eu acho que importa muito que olhemos para o que foi o desempenho do Fortaleza enquanto disputava a Libertadores de América. Em muitos casos também. Em muitos casos também que olhemos para o que foi a trajetória, né, do Fortaleza no Brasileirão, notadamente, Copa do Brasil também, mas sobretudo Brasileirão. E juntamente, e dentro dessa trajetória, olhamos também, porque olhamos também para o que foi o desempenho da equipe em muitos jogos do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza jogou mal algumas partidas, assim, de uma maneira que, como não jogou em 2021, mas em várias partidas também do Campeonato Brasileiro, jogou bem. Havia uma questão no comportamento do Fortaleza. Para mim, veja, eu falei muito disso na temporada. Para mim, a questão não era o fato de que o Fortaleza se dividia em competições. Para mim, havia um problema de comportamento no Fortaleza. Um problema psicológico ali no elenco. Havia uma supervalorização da Libertadores, né? De tal sorte que os jogadores, né, a comissão técnica também, via cada jogo da Libertadores como uma final. E, de certa forma, gente, queiramos ou não, no Campeonato Brasileiro é como se, em muitos aspectos, em vários momentos também, a equipe descansasse. Mas mesmo quando a equipe jogava bem, parecia haver uma falta de foco. Porque o foco parecia estar todo ele canalizado naquele momento para os jogos da Libertadores de América. Então, na minha opinião, não era o desempenho não era tão bom em virtude de estar dividindo o Fortaleza entre outras competições. Para mim, o problema comportamental estava sobretudo no fato de que o Leão priorizava muito a Libertadores, vendo cada jogo como uma final a ser disputada, e vendo os jogos do Brasileirão como jogos que poderiam perfeitamente ser vencidos, ou pelo menos ter bons resultados, fora de casa um empate e tal, de boa, sem muita preocupação. Né? Isto vinha, assim, da supervalorização da Libertadores, que era também produto do fato de que o Fortaleza estava na Libertadores pela primeira vez na sua história, algo novo para o Leão. E também produto de que o técnico Vojvoda entendeu a fundo, como poucos, o que era o Fortaleza, na sua essência, né? E também acabou entendendo o que era a Libertadores para o Fortaleza. O Vojvoda, de certa forma, também apresentou ali, apresentou sintomas de pressão. A pressão que ele se sente pressionado não pelos dirigentes. Ele não se sente pressionado pela torcida. Ele se sente pressionado pela fidelidade dele ao amor que tinha, né, que tem, né, o torcedor do Fortaleza, o torcedor do Fortaleza pelo Fortaleza. É como se ele quisesse dar esse presente para os torcedores. E parece que isso o pressionou muito. Para mim, este foi um problema também, que afetou algumas decisões do técnico Rolim Pablo Vojvoda ao longo da temporada. Né? O André termina o texto dele falando que o Vasco da Gama é uma equipe, é um clube hoje, do qual não sabemos, por exemplo, não entendemos muito, não temos referências, não temos uma amostra sobre como serão alguns processos, como as cobranças feitas aos profissionais. Concordo muito com ele. Ele fala também da questão do Corinthians, né, que tem um elenco aí que com o qual o Vojvoda vai ter dificuldade para trabalhar por causa da pressão não, da intensidade que ele gosta nas suas equipes, que ele gosta de praticar no Fortaleza, e para a qual, né, os jogadores do Corinthians talvez não tenham essa condição hoje. Concordo inteiramente com o André em relação a esse ponto também. Ele fala também do ambiente de pressão por resultados que é muito maior, de certa forma, ele fala isso também, sobretudo no caso do Vasco, ele aponta no Vasco essa fome, essa gana, né, de querer recuperar um certo nível, e isso vai gerar uma certa pressão também, muito grande para o Vojvoda. Na minha opinião, o Vojvoda é um técnico hoje capaz de lidar muito bem com pressão, mas ela é muito acentuada em relação ao que tem no Fortaleza, embora precisemos sempre considerar, existe muita pressão no Fortaleza também, né, mas ela é muito bem trabalhada internamente. Ela chega ao vestiário já muito bem, né, trabalhada, né, até calibrada de certa forma. Acho que essa é a diferença. É claro que tem pressão no Fortaleza, mas vamos combinar, né? A gente tem uma torcida do Vasco que vai cobrar muito mais. Temos uma torcida do Corinthians que vai cobrar muito mais. E além disso, não temos esse filtro, né? Essa pressão chega muito direto ao vestiário. No caso do Corinthians e no caso do Vasco, e não chega tão diretamente assim no caso do Fortaleza. Não chega tão forte, na verdade, no caso do Fortaleza. De tal sorte aqui, o André fecha falando que
O melhor destino possível para o Voivoda é justamente o lugar onde ele está no momento. E o lugar onde ele está no momento é o PC. E, na minha opinião, concordo com ele, acho que o Voivoda precisa, na verdade, permanecer no Fortaleza para planejar essa temporada de 2023 e entregar para o título, para a equipe, mais uma campanha fantástica. Quiçá uma campanha, uma nova campanha histórica, porque em 2021 o Fortaleza fez história, em 2022 também faz história no futebol brasileiro e, no caso, até sul-americano. Que assim o seja também para 2023.